Alô, comunidade das redes sociais. Estamos agora aqui em Porto Seguro, no Memorial Epopeia do Descobrimento. Este memorial, que foi fundado em 22 de abril de 2003, ou melhor, isso mesmo, 22 de abril de 2003, como um marco do descobrimento, inclusive com o apoio do governo português. E nós encontramos aqui réplicas importantes de obras de arte, tem azulejaria portuguesa, tem quadros de Debré, tem uma réplica da embarcação que chegou aqui com Pedro Álvares Cabral. Então vamos notar. Primeiro já chegamos aqui com essa azulejaria típica portuguesa, que eu imagino que tenha sido feita na modernidade. Penso que não sejam tão antigas assim. A azulejaria portuguesa é bonito, né? Elas são bonitas, ela é bonita, né? Então, olha só. Estilo azulejaria portuguesa. Muito bonito. Então é um espaço importante para você visitar aqui em Porto Seguro, que é o Memorial Epopeia do Descobrimento. Vem comigo. E aqui a gente já, no início, já começa a ver que há toda uma vegetação. Você chegando aqui, você não vai poder consumir água lá dentro, mas aqui você pode comprar uma água, alguma coisa que você queira comer. Percebam que há uma vegetação. Parece que um dos dilemas do descobrimento foi o desmatamento, o aterramento. E parece que esse trauma faz a gente querer compensar, às vezes, não de forma satisfatória, mas simbólica. Então a gente preserva o mínimo de vegetação em alguns lugares para dizer que nós estamos, de alguma forma, lutando contra o desmatamento, o desenvolvimento predatório, que na realidade não é desenvolvimento. Então aqui em Porto Seguro, nessa área que é a área que é chamada de Rota do Descobrimento, que é Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro e também Prado, a gente encontra inclusive tribos, ou seja, etnias indígenas, a etnia Pataxó, por exemplo, aqui na reserva da Jaqueira. Então parece que o desenvolvimento, entre aspas, nos traz um trauma, e esse trauma faz a gente querer preservar simbolicamente, pelo menos em alguns lugares específicos, aquilo que tivemos. Aqui temos a aroeira. É uma dessas duas aqui, a aroeira. Tem até a plaquinha, mas essa aqui é a aroeira. Uma planta típica desde a época que os portugueses chegaram aqui. E essa árvore, com as suas folhagens, com as suas características, ela é muito utilizada para cicatrizações, desinflamações. Segundo minha esposa, meu falecido sogro usava muito. Ali temos o tradicional e famosíssimo pau-brasil. Esse aqui, pelo que o guia falou, está plantado há 20 anos. Tem 20 anos de desenvolvimento, mas só aos 80 ele estará maduro. Essa árvore era utilizada pelos portugueses para extrair dela a tinta vermelha, né? A coloração vermelha, que era muito difícil até a antiguidade, porque inclusive o vermelho
era a cor real, a cor considerada real exatamente por causa das dificuldades que as pessoas tinham de extrair a tinta vermelha. Então o pau-brasil, ele era utilizado em móveis, na confecção de mobílias, e também era extraído do pau-brasil a coloração vermelha. Aqui temos um espaço importante, porque aqui nós temos réplicas de várias azulejarias portuguesas importantes. Este senhor é o fundador, senhor Wilson Rodrigues da Cruz, juntamente com a sua esposa Maria Lúcia Salles da Cruz, os fundadores desse espaço. Os fundadores foram esses daqui, tá? Foi o Wilson e a esposa dele, Lúcia Maria. Aí eles tiveram apoio de Portugal, e aqui foram as pessoas que ajudaram eles, para que o conhecimento. Esses ajudaram. Em 2003. Foram as pessoas de Portugal que ajudaram. Memorial Epopeia do Descobrimento. Essa azulejaria é cópia de azulejarias importantes do passado. Isso é uma homenagem ao soldado, né? Esse local está em Lisboa. É um convento onde é um espaço onde foi sepultado Vasco da Gama e muitas outras personalidades portuguesas. Olha a prova de que o Vasco nasceu vascaíno, que o Brasil nasceu vascaíno. Olha só, a Cruz de Malta. Aqui, né, parabéns ao professor Wilson Cruz pelas homenagens recebidas em Portugal. Ou seja, o fundador recebeu homenagens em Portugal devido a esse museu, que significa uma aliança, né, entre essas duas nações. Agora aqui nós vamos ver uma coisa muito importante, que é a cartografia, uma cartografia da época, né? Aqui nós temos uma cartografia da época, gente. Vou mostrar para vocês agora. O mapa de Cantino. Esse mapa demonstra que já havia um vasto conhecimento português sobre a navegação, sobre os mares, sobre a geografia pelos mares. E esse mapa é de 1502. Mas ele ficou 200 anos perdido. Evidentemente que isso aqui é uma réplica, né? E só 200 anos depois ele foi encontrado numa salsicharia. Coisa interessante, né? Esse é o infante Dom Henrique, o homem que, inclusive lá em Lisboa, eu estive lá, ali num memorial do descobrimento também, que fica ali no bairro, no centro principal de Lisboa. Esse infante Dom Henrique é homenageado ali nesse memorial. Agora eu não me lembro o nome do memorial do descobrimento, das navegações que há no bairro de Belém, em Lisboa. Esse é o infante Dom Henrique, considerado em Portugal o principal responsável pela ciência das navegações. Homens importantes, também é muito importante. General Eanes, Bartolomeu Dias. Esse faleceu em uma viagem
lá pelo século XVI. Esse é bom, hein? Vasco da Gama. Olha a sofisticação dessa mobília. Sofisticada a mobília, né? Os 4 maiores navegadores da época. Ele fundou a famosa escola de Sagres, uma escola muito importante de navegação. Só que a escola nunca existiu. Era um local onde os navegadores eles se reuniam e todos aprendiam os segredos do mar. Nós somos de espaço físico. Mas foi um dos maiores conhecimentos de navegação que já teve em Portugal. Os Julianes, ele foi até o Mar Tenebroso, ultrapassando o Cabo Bojador do sul da África, uma vitória onde eles tinham muito medo, e em 1434. E aí, ele, por essa aventura e coragem dele, por ele quebrar esse mito, ele ganhou a frase que navegar é preciso e viver não é preciso, que é de Fernando Pessoa. Bartolomeu Dias, em 1488, ele decidiu ir para as Índias, mas não acabou chegando lá. A embarcação dele afundou. Justamente onde ele quase descobriu as Índias, mas ele morreu por isso que estava lá. Foi lá no Cabo das Tormentas, tá? Depois foi trocado o Cabo da Boa Esperança pelo rei Dom Manuel. 10 anos depois, o Vasco da Gama também decidiu ir para as Índias e conseguiu chegar lá. Foi da aventura dele que foi escrita Os Lusíadas, que é o maior poema épico da língua portuguesa, com 8.816 versos. A viagem dele ajudou para o descobrimento do Brasil também. Isso aqui, gente, é um relógio de sol. Aqui temos o quadro de Verdão, retratando as caravelas portuguesas. Elas eram chamadas assim por serem barcos de aspecto gracioso e elegante. Por isso o nome de caravelas portuguesas. Vocês conhecem o nome das 3 caravelas do Cabral? Pois é, vamos lá, vamos tirar a dúvida agora. Ó, o nome das 3 caravelas do Cabral se chama El Rei, Anunciada. Estão ouvindo? Essas são as 3 caravelas do Cabral. Ouvindo e aprendendo. A história que a gente está estudando ensina para nós que o Cabral se chama Santa Maria Pequenina. Só que essas não são do Cabral, são do Colombo, que não tem nada a ver com Relógio de sol. a do Cabral se chama El Rei e Anunciada São Pedro. Tem aqui no móvel uma coleção de Bíblias, Os Lusíadas em francês e um modelo das igrejas padrão de como seria construído lá. Onde é a continuação da saída mesmo? Esqueci. Essa seria aqui direto de Ah, por aqui, né? Obrigado. Tava ali pegando uma caroninha na aprendizagem, né? Uma das coisas que eu aprendi aqui é que Cabral, Pedro Álvares Cabral é porque a família era criadora de cabras. Olha só que coisa interessante, gente. A família era criadora de cabras e por isso Cabral. Vivendo e aprendendo. Esse é o Memorial Epopeia do Descobrimento. Aqui nós temos o modelo de uma oca. Temos aqui, né, como o encontro de Cabral e sua gente que estava aqui, que veio com ele, foi com os índios, nada melhor que homenagear também os nativos, que também fizeram parte do que nós chamamos de desenvolvimento, porque nada foi feito também sem o respaldo e o apoio dos indígenas, inclusive para derrotar os franceses, os holandeses, os invasores que vinham para cá. Então é justo, né? Isso aqui é uma oca num tamanho bem original. E aqui dentro, vários elementos da cultura indígena. Olha só. Aqui.
Fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Olha só, gente. Isso aqui é uma réplica da primeira missa, né? Que foi celebrada no Brasil, primeira missa lá em Santa Cruz Cabrália. Aqui eu fiquei sabendo que são quadros de Debré, um artista plástico que veio para o Brasil e pintou muitas coisas referentes àquele encontro com os indígenas, evidentemente muito idealizado pela cultura europeia, mas são quadros de Debré, parece que originais. E neste caminho aqui, vamos chegar na réplica da embarcação de Cabral. Vamos chegar na réplica da embarcação de Cabral. Por este caminho. O nome certo não é caravela. O guia falou que caravela era outro tipo de embarcação. Olha que lindo, gente. Uma réplica perfeita da embarcação de Cabral. Vamos admirar esse monumento, né? Boa tarde. Vamos admirar esse verdadeiro monumento da navegação. Isso aqui é a história do Brasil, é a história da engenharia naval e é a história da navegação. História do Brasil, história da navegação, história da engenharia naval. Lá dentro temos, além da réplica interna desse monumento, temos o quarto de Cabral lá dentro. Vale a pena vir a Porto Seguro? E eu não imaginava que Porto Seguro fosse esse monumento histórico. Eu não imaginava. Aliás, essa informação de que eu imaginava, eu havia perdido essa informação, que eu sabia que os navios, que as embarcações de Cabral tinham chegado na Bahia. Eu sempre relacionava essa chegada a Salvador. Não, senhor. E não, senhora. Foi aqui nessa região chamada Rota do Descobrimento, entre Prado, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Segundo os historiadores, segundo os guias que eu tenho ouvido, Santa Cruz Cabrália foi o local onde eles desembarcaram. E aqui estamos subindo para conhecer de dentro essa embarcação. Aqui são os canhões, bom dia. Boa tarde. Né? Esses canhões, eles são réplicas dos canhões de bronze, mas eles são de plástico, né? Aí, são de plástico. Olha, coisa linda, gente. Continuando. Tem um local aqui que é o quarto de Cabral. Será que a gente vai conseguir encontrar o quarto de Cabral? Encontramos. Este é o quarto de Cabral.
era aqui que o suposto descobridor dormia e pensava e sonhava com esse território. Aliás, ele sonhava com as Índias, mas acabou chegando aqui por engano. É um excelente lugar para terminarmos o nosso vídeo. Ok, galera? Vocês são do coração.